O programa a seguir é uma produção independente. O seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. O conhecimento que transforma. Romanos capítulo 11, verso número 33, diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus não está morto, vive, está aqui. O conhecimento que transforma. Com o pastor Daniel dos Santos. A graça e a paz, queridos. Estamos aqui com o nosso programa Conhecimento que Transforma. Desde já eu quero te desejar uma excelente quinta-feira, que a boa mão do Senhor esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que esse programa seja uma bênção para a tua vida hoje, tá bom, querido? Deus abençoe. Quem está falando aqui é o pastor Daniel, pastor da Igreja Congregacional aqui em Arraial do Cabo. Bom demais a gente estar aqui, maravilha de Deus, nós estamos aqui no nosso programa. Desde já eu peço a sua colaboração aí, vamos ajudar a gente, vai lá, divulgue aí, você que está pela rádio, mande a sintonia aí para quem é de Arraial do Cabo, 87,9. Mas talvez você já tenha o aplicativo, e se você não tem e está pela rádio, você pode baixar também o aplicativo. Você vai aí no seu Play Store e você vai digitar Interativa FM 87,9. Vai baixar e você vai poder ouvir a rádio Interativa FM em qualquer lugar que você esteja. Na rádio é apenas local, aqui mesmo em Arraial do Cabo. Você quer pedir louvor, quer pedir música, quer estar aqui com a gente, que a boa mão do Senhor esteja sobre você, e você tem o aplicativo, você vai lá, clica no símbolo aí do WhatsApp, já vai cair no WhatsApp da nossa rádio e nós atenderemos o teu pedido, tá bom? Pode pedir, Deus abençoe a sua vida. Lembrando que hoje à noite nós estamos no nosso culto de estudo, ali na Igreja Congregacional, na rua Damião Teixeira, número 15, em frente à Praça da Bíblia. Você pode ir lá às 19h30, nós estaremos lá estudando crescimento em Deus, necessário, crescimento em Deus, necessário. Estamos tratando desse tema, estamos estudando a primeira carta de Pedro, capítulo 2 em diante, e hoje nós vamos mostrar que o crescimento nos faz repousar na rocha firme. Então, querido, vá lá, vamos caminhar junto, a mão do Senhor esteja sobre você. E aprenda. Período de ensino, de palavra, oração, louvor e busca do eterno. Deus abençoe. Domingo pela manhã, nossa escola dominical. Domingo à noite, o nosso culto de louvor e adoração às 19h30. Deus abençoe a sua vida. Querido, nós vamos ouvir um louvor e daqui a pouco a gente volta mais um pouquinho e meditaremos na palavra de Deus. Deus abençoe sua vida, querido. Fique na paz. Tchau, tchau. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega
chega um dia te entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua, que Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo bom. Ele é bom o tempo todo, nosso Deus é bom, sempre bom, sempre bom. Você está ouvindo o programa Conhecimento que Transforma. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Deus falar. Porque a minha alma esperou a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu judeu viu a sede que havia em
87,9. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Você está ouvindo o programa Conhecimento que Transforma. Interativa FM 87,9. Outro nome
Deus. Estamos aqui na nossa rádio. Deus abençoe sua vida. Nossa irmã Noêmia acabou de pedir esse louvor lindíssimo. Deus abençoe a vida de Noêmia, de Silvano, todo mundo lá, Deus abençoe. Amados, eu queria que nós meditássemos hoje na necessidade de mantermos a oração firme e intensa. Eu costumo dizer lá na igreja que muita coisa só acontece na oração perseverante. Não adianta. E há uma necessidade de nós não desistirmos de pedir a Deus, de orar a Deus, porque Ele quer isso. E a gente pode ver isso de uma forma bem clara no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo de número 5. Diz assim: Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe respondeu lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-vos por ser seu amigo, todavia fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Se a gente observar aqui o capítulo 11 do Evangelho de Lucas, do versículo de número 1 ao versículo 13, Jesus ele fala desse ambiente da oração. Do versículo 1 ao 4, ele faz a oração do Pai Nosso, onde os discípulos pedem para ele ensinar os discípulos a orarem. Uma oração eficaz, uma oração que agrada a Deus. Do versículo 5 ao 8, ele fala dessa parábola, onde ele faz um contraste do negativo para o positivo. E veremos isso, vamos falar. E no versículo 9 ao versículo 13, ele fala dessa ação de bater, pedir e de insistir, porque é aí que o Senhor vai nos abençoar. Mas vejamos aqui, esse ambiente da oração, a oração perseverante, Jesus ele usa essa parábola para ensinar, por contraste, a necessidade da perseverança na oração. Repare que nessa parábola que Jesus usa, ele coloca alguém necessitado, chegou um amigo e ele não tinha nada para oferecer, chegou à meia-noite e ele queria agradar o amigo, queria dar um alimento para o amigo que chegou com fome, e ele vai na casa de um outro amigo e bate lá à meia-noite: Amigo, vem cá, opa, o fulano, vem cá. E aí fulano aparece na janelinha, abre a janelinha, né? Quando você não quer receber aquela pessoa, você abre só a janelinha, né? E só bota o olhinho assim. E esse amigo olhou e falou: Ó, cara, meia-noite, cara. Meus filhos já estão dormindo, já botei as crianças para dormir. Cara, pelo amor de Deus, fica quieto aí. Tu vai acordar minha casa e eu vou ficar... Cara, meus filhos vão acordar e vai ficar uma confusão aqui. Por favor, vai embora, eu não posso te dar agora. E esse amigo, ele começa a insistir. E pela insistência, ele recebe o que ele precisa. Repare que Jesus está usando um contraste. Nós somos o necessitado. E ele usa um contraste para dizer que Deus é esse amigo que não quer se levantar. Mas é um contraste. Deus não é assim. A Bíblia diz que Deus está sempre disposto. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme. A Bíblia diz que a porta de Deus está sempre aberta para nós entrarmos, porque Cristo abriu essa porta. Deus está sempre disposto a se levantar. Nós não temos um Deus no céu que é indisposto. Nós não temos um Deus no céu que está deitado à meia-noite e não pode nos atender.
Nós não temos um Deus no céu que fecha a porta na nossa cara, não. Nós temos um Deus no céu que é disposto a nos atender e suprir toda a nossa necessidade. Então nós precisamos entender isso, que Deus, ele quer que a gente insista na oração. Deus, ele quer que a gente continue com uma intensidade de oração. Você precisa manter essa intensidade de oração. Talvez você está me ouvindo e você está cansado de orar pelo teu filho, pela tua filha. Você está cansado de orar pelo teu casamento. Você está cansado de orar pela essa enfermidade que persiste. Você está cansada de orar pela essa situação emocional que é persistente. Você está cansado de orar por todas essas demandas e essas dificuldades e essas necessidades que há na sua vida. Você está desanimado. Você não mantenha uma oração intensa, de bater, de pedir, de ser insistente. Precisamos ter essa insistência da cananeia. Quando o próprio Senhor Jesus diz para ela, olha, eu não posso dar o pão para os gentios, eu não posso dar o pão para os cachorrinhos, eu vim para a casa perdida de Israel. Mas aquela mulher outra vez insiste, Senhor, me socorre. E aí Jesus, diante da reação daquela mulher, da insistência dela, da perseverança dela, da fé dela em Jesus, ele diz, ó mulher, grande é a sua fé. Quando se chega nesse nível de porta fechada, se chega nesse nível de desânimo, se chega nesse nível de um sentimento de fracasso, essa é uma divisória daqueles que abandonam e têm uma pequena fé ou não têm fé. É uma divisória. Mas aqueles que perseveram, aqueles que têm um coração perseverante, eles atravessam esse rio. Eles atravessam esse Jordão. Você entende? Talvez você está numa divisória. Você está num lugar onde muitos desistiram. Mas em nome de Jesus você não vai desistir. Em nome de Jesus você vai continuar. Em nome de Jesus você vai entender que Deus, ele quer que você ore. E por que Deus quer que a gente ore com perseverança? Em primeiro lugar, para ele nos ensinar a depender somente dele. É um ensino. A depender somente de Deus. Ele é a nossa fonte. Ele é o nosso alimento. Ele é tudo que precisamos. Em primeiro lugar, a oração perseverante, ela nos ensina a confiar em Deus. Em segundo lugar, a oração perseverante nos ensina a entender que tudo é possível ao que crê. A demanda pode ser muito difícil, mas o teu Deus é maior. A situação pode ser irreversível. Caiu o telefone aqui. A situação pode ser irreversível, mas o teu Deus é maior. Parece o fim, mas o teu Deus é maior. Na oração perseverante, a gente vê a ação do poder de Deus. A gente vê situações que parecem que não tem mais jeito, como o de Lázaro. Parece que não tem mais jeito, mas o Senhor vai lá e ressuscita. É essa oração perseverante que nos faz provar do poder de Deus, dessa manifestação de Deus na nossa casa, na nossa família. Persevere, querido. Não desista, não desista. Não desista, não desista. Em nome de Jesus, continue, continue. Em terceiro lugar, essa oração perseverante nos leva a uma maturidade. E viveremos outras situações onde nós vamos dizer, o Senhor nos ajudou. O Senhor foi a nossa pedra de ajuda aqui. O Senhor foi a nossa pedra de ajuda aqui. Então Ele vai fazer de novo. Eu não estou desamparado. Ou seja, você amadurece a tua relação com Deus. Você se fortalece. Você cresce. Você fica tranquilo. Você consegue deitar em paz e pegar no sono, porque você tem uma certeza que o Senhor te guarda em segurança. Sabe, querido, vamos fazer a prática da oração perseverante. Não vamos desistir. Vamos continuar.
Vamos ir adiante, porque o Senhor tem algo a nos ensinar, e Ele quer nos ensinar. O Senhor quer que a gente prove do poder dEle, e o Senhor quer nos levar a uma maturidade espiritual. E aonde isso acontece, pastor? Oração e palavra. É a receita do cristão. Oração e palavra. Busca, não desiste. Talvez você está hoje bem desanimado, bem desanimada, e você está com o coração bem pesado. Talvez você acha que acabou tudo, que não tem jeito, e você parou de orar. Você parou de orar. Você desanimou. E você percebe e fala, pastor, eu estou sem força. Vai sem força mesmo. Se dobre. Se dobre. Porque a gente olha para o céu e vê um Deus bom. Não é um Deus indisposto. Né? E a gente vai provar dessa bondade de Deus. Vou pedir para o Marcelo colocar o louvor Bondade de Deus. E a gente vai cantar esse louvor como oração. Persevere, querido. Jesus, ele nos incentiva, ele faz esse contraste desse homem que tem, mas é indisposto, com Deus que tem tudo e é disposto a te ajudar. É um Deus que é disposto a te ajudar. Você pode chegar 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, a porta do céu vai estar aberta para você. Se o nosso coração conseguisse ver, e a minha oração é que o Espírito Santo abrisse os nossos corações nessa quinta-feira, que ele descortinasse os nossos olhos e a gente conseguisse ver esse Deus maravilhoso. Sabe, talvez o mundo está sufocando a tua fé, talvez a maldade humana está sufocando a tua fé, talvez você está cansado de tudo e de todos. Mas a minha oração é que você olhe para o céu e veja esse Deus que te ama muito e que deu o próprio Filho dele. Ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Sabe, querido, minha oração nessa quinta-feira é que você olhe e veja que, por mais que pareça que está demorando, Deus está tratando do teu caráter. Deus está te ensinando, Deus está fazendo você provar que só Ele tem o poder. Deus está te levando a uma maturidade maior, profunda. E aí você entende e fala, cara, Ele é o meu Deus. Ele é fiel em todo tempo. Em todo tempo o Senhor é tão bom, é tão bom. Vamos ouvir o louvor, daqui a pouco a gente volta, querido. Deus abençoe.
Amém, querido. Vamos orar. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor nosso coração. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a orar mais, Senhor. Temos orado pouco. Pai, diante de tantas demandas, tantas dificuldades, é tempo de nós orarmos em todo o tempo. Tua palavra diz isso. Para nós orarmos no Espírito, em todo o tempo. Pai, em nome de Jesus, olha para a gente aqui, Pai, e nos fortalece. Pai, se o Senhor disse que a gente pode orar, é porque a gente pode. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê graça. Que a gente passe por esse processo de aprendizado na Tua presença, de provar do Teu poder, de ver a Tua boa mão poderosa atuando. Pai, de amadurecermos a nossa alma, fortalecer o nosso coração. Senhor, ajuda cada um. Aquele que está com muita dificuldade de orar, de ler a Tua palavra, Pai, que haja um ânimo vindo do céu, que o Senhor fortaleça, que tenha força para levantar, caminhar e buscar Tuas promessas. Recebe a nossa adoração, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, Deus abençoe sua vida, sua casa. Um excelente final de semana. Se você não tem igreja e quer nos visitar hoje à noite, 19h30, venha no culto de estudo, oração, busca da palavra. Culto da escola dominical às 9 da manhã e culto domingo à noite, 19h30, de louvor e adoração. Você é o nosso convidado. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e que o Senhor te dê força e que você tenha um coração perseverante. Fique na paz, querido. Um excelente final de semana. Tchau, tchau. Você ouviu o programa Conhecimento que Transforma, com o pastor Daniel dos Santos.